Ok, malta, houve uma falha com a internet, mas penso que agora esteja operacional. Ok. Peço imensa desculpa pelo incómodo. Peço desculpa. Estão a mandar um pedido à setora, mas parece que não aparece. Setora, envia um pedido porque não aparece aqui o seu nome. É mais fácil enviar, porque não está a aparecer aqui. Professora Joana, pode enviar um pedido? Ok. Ok, já está aqui. Peço imensa desculpa, aviso já que também sou novata nisto e vou repetir a pergunta. Já apareço também? Sim, professora. Bom. Isto foi aqui uma falha na rede e Faz acabou mal. por ir abaixo. Ok, eu vou recapitular a pergunta para todos. A questão que coloca ao professor é se existe alguma associação conhecida entre a alimentação ou suplementação para a prevenção ou tratamento deste novo vírus, o Covid-19. Ok. Então, aquilo que eu tinha começado a explicar há bocadinho, mas vou repetir, é que uma vez que este vírus é novo, não é? Ou esta nova forma do coronavírus é nova para todos nós, ainda não existe nenhuma informação que associe qualquer alimento ou qualquer suplemento, seja à prevenção, ou seja, a nós não podermos ficar contagiados com o vírus, ou então ao seu tratamento. Portanto, essa associação não temos. Portanto, não existe nenhum suplemento que garanta que não venhamos a ter esta doença. Aquilo que nós podemos fazer, seja para o coronavírus ou para qualquer outra destas questões, é sim trabalharmos a nossa alimentação e o nosso estilo de vida também, a questão do sono, funcionamento do intestino, por exemplo, para que consigamos garantir o máximo possível um bom sistema imunitário. Isto não significa que seja 100%, mas pelo menos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Então, o que é que nós podemos fazer assim de forma geral? Tentarmos garantir que vamos ingerir aqueles nutrientes que nós sabemos que têm um papel importante no nosso sistema imunitário. Então, pegando nos nutrientes e depois tentarmos também pensar em algumas fontes, não é? Que no fundo nós vamos depois comer os alimentos em si. Então, vitamina C, e aí nós temos nos citrinos, temos em muitos vegetais, temos na salsa também, temos no pimento vermelho, por exemplo, nos morangos, nos brócolos, temos em vários alimentos. Temos também, acaba por ser importante também a vitamina D, e aí nós temos em alguns alimentos, no ovo, nos cogumelos, etc., mas em pequenas quantidades. E interessa-nos sobretudo a exposição solar, obviamente que num horário bom, que num horário que também não confira um grande perigo em termos de saúde da pele, a prevenção de cancro da pele, etc., mas mantermos alguma exposição, e é importante nós pensarmos nisso, sobretudo agora que estamos em casa, já há bastante tempo, muitos de nós em apartamentos, portanto, nem em varanda, nem na rua, etc., portanto, com muito menos exposição solar. Pensarmos também no zinco que encontramos nas carnes, nos cereais, nos peixes,
no marisco, o selénio, que temos também em vários alimentos, mas sobretudo na castanha do Brasil ou castanha do Pará, vai tendo assim nomes diferentes, e é o alimento padrão. Pensarmos no magnésio, vegetais de folha escura, nas frutas, na banana, por exemplo, também acaba por estar por bastantes alimentos. E se nós formos pensar assim em nutrientes, seriam isso. Portanto, resumindo rapidamente, vitamina C, vitamina A, que eu não falei, fígado, vegetais e frutas de cor vermelha e cor alaranjada, zinco, selênio, magnésio, vitamina E também, abacate, azeite, por exemplo. Então, isto seriam assim os nutrientes que nós podíamos tentar focar um bocadinho mais agora na nossa alimentação e irmos ingerindo as fontes destes nutrientes. Depois, por outro lado, garantirmos também que o nosso funcionamento intestinal está ótimo, ou seja, que vamos à casa de banho com facilidade, que não temos nem prisão de ventre, nem diarreia, para que também, então, esses nutrientes que nós vamos ingerir através dos alimentos consigam ser bem absorvidos, passar para a corrente sanguínea e depois acabar por fazer o papel de cada um deles. Portanto, daquilo que nós temos do ponto de vista da alimentação é sobretudo isso, é tentar ingerir aqueles nutrientes que nós sabemos que têm um papel importante no reforço imunitário e garantir que eles são bem absorvidos a nível intestinal. E depois podemos fazer outras coisas, que é não fumar, que faz parte não da alimentação, mas do estilo de vida, e que sempre que nós temos hábitos de consumo de tabaco, vamos usar depois para o corpo tentar minimizar os danos muitos destes nutrientes, então vamos perder ainda mais estes nutrientes e diminuir ao máximo o consumo de bebidas alcoólicas também. Ok. Mas também temos de ter a noção da biodisponibilidade dos mesmos, certo? Sim. Sim. Pode acabar por não ocorrer uma boa absorção a nível intestinal dos mesmos e não ter tanta eficácia e assim não conseguimos fortalecer o nosso sistema imunitário. Sim, aí nós podemos pensar na forma como os cozinhamos, ou seja, se pensarmos nas vitaminas do complexo B e sobretudo também na vitamina C, sobretudo nestes dois, depois os outros, a confecção já não tem um impacto tão grande assim, mas nas vitaminas e na vitamina C também, acaba por ter, que é tentarmos comer estes alimentos na forma crua, uma vez que eles são perdidos tanto para a água, portanto passam para a água e depois também têm perdas com o calor, quanto mais nós cozinharmos estes alimentos fonte, menos desses nutrientes nós vamos obter. Portanto, no fundo, e se pensarmos que podemos ser um bocadinho mais esquisitos nas nossas preferências ou sei lá, não gostarmos tanto de legumes ou de saladas ou assim, mesmo em vez de irmos, se calhar, para a forma perfeita, maravilhosa, de ser tudo cru ou a vapor, etc., que nós não gostamos tanto, vamos fazendo um bocadinho ao nosso gosto. Cozinhamos uns, mesmo que se calhar não os vamos aproveitar tanto, outros vamos comer crus, vamos optar pelas frutas cruas, por exemplo, em vez de cozinharmos ou assim. Ok. Então também o ideal seria termos uma alimentação equilibrada, equilibrada e variada também e completa, Sim, para que tudo sempre. dê como objetivo um bom funcionamento do sistema imunitário. Sim. É necessário adaptar o valor calórico ingerido à redução do gasto energético diário, uma vez que estamos em período de isolamento, ou seja, a questão é, devemos ingerir menos calorias face à diminuição do dispêndio energético diário? Devemos adequar, ou seja, é pensarmos um bocadinho em relação a nós próprios o que é que nos está a acontecer. Provavelmente diminuímos bastante a nossa atividade física, no sentido em que, por exemplo, se pensarmos quando estavam em Rio Maior, tinham de se deslocar da vossa casa até à escola, portanto fazer aquele percurso dentro da cidade, a própria escola é grande, ou seja, entre umas salas e outras, o refeitório, os ginásios, etc., havia mais movimento, não é? Acabavam por caminhar mais, que agora provavelmente em casa isso não acontece tanto. É provável que, mesmo que mantenham algum exercício físico, que se calhar algum tipo de exercício que faziam na escola era um bocadinho mais intenso do que o que fazem em casa. Então é provável que tenha, de facto, ocorrido uma diminuição daquilo que seria o que é hoje em dia o vosso gasto. Por isso faz sentido nós adaptarmos.
não sabemos ao certo medir isso, não é? Portanto, podemos não ter a informação de quanto é que nós estamos a gastar, quanto é que estamos a consumir e fazermos, nem vamos andar todos os dias a fazer esse género de cálculos, mas podemos adaptar a alimentação, ou seja, tentarmos garantir ou assegurar ao máximo que as vezes que nós vamos fazer alguma refeição, seja um almoço, um jantar, uma refeição assim maior, ou um snack, que é por fome, não por gula, ou só porque temos ali as coisas pertinho, não é? Temos a comida sempre, estamos rodeados de comida, estando em casa. Tentarmos assegurar dessa forma, acho que é a forma mais prática para hoje em dia, nestas circunstâncias, nós assegurarmos essa, ou adaptarmos a nossa ingestão ao gasto, sem cálculos, não é? Sem esse género de coisas, e mantendo a alimentação também saudável e consciente, no fundo. Ok, ter uma alimentação consistente, neste caso, Sim. face ao nosso dispêndio energético, porque se estivermos a ingerir mais do que o que gastamos, obviamente que irá resultar na subida do peso. Do peso, sim. Ok. Mas por estarmos mais tempo em casa e muitas das vezes em teletrabalho, o tempo sedentário acaba por aumentar. Esta diminuição da atividade física está também associada a uma diminuição do dispêndio energético, lá está, aliada a um consumo alimentar, ao aumento do consumo alimentar. A grande questão é como não aumentar massa gorda ou diminuir massa muscular nestes dias de quarentena. Então, em relação à massa muscular, aí parte muito do vosso departamento, ou seja, exercício, né? Portanto, garantirem que o exercício que praticam ou que vão sugerindo, por exemplo, aos familiares que estão a morar com vocês, que seja um exercício que favoreça ou o ganho, ou pelo menos a manutenção da massa muscular que já têm, não é? Relativamente à parte da alimentação, aquilo que nós podemos fazer é tentar adequar a nossa alimentação a esse tipo de exercício que esteja a ser feito, não é? Na tentativa de pelo menos haver ali uma manutenção de massa muscular. E quanto ao tentarmos não ganhar massa gorda, passa também pelo exercício, não é? Daí por aquilo que vocês decidam fazer em termos de treino, e depois tentarmos ser de facto consistentes na alimentação. Nós podemos baixar, não é, um bocadinho a ingestão alimentar, a ingestão calórica, face ao facto de estarmos muito mais parados do que em qualquer outro contexto, e depois sermos o mais racionais possíveis naquilo que é a nossa alimentação. Portanto, se nós olharmos, se calhar agora já acalmou tudo um bocadinho, mas se olharmos ali para o meio de março, quando viemos todos para casa, no início até nas próprias redes sociais e grupos de WhatsApp e etc., toda a gente começou muito numa de fazer bolos e experimentar grandes receitas e etc. Às vezes mesmo com aquela ideia de que seria mais saudável, ou mais do fitness, ou mais da nutrição, ou o que quer que seja. E depois quando nós vamos olhar, percebemos que afinal aquilo está cheio de farinhas na mesma, tem açúcar na mesma, só tem outros nomes ou outras fontes. E depois acaba por dar o resultado pior, não é? Então acho que em termos de alimentação é sobretudo isso, é mantermos a alimentação o mais limpinha possível, que já fazíamos. Se não fazíamos, é uma ótima oportunidade agora para o fazermos, e é tentar que nas compras que vamos fazer ou que vamos encomendar para casa, não escolhermos aqueles produtos que nós sabemos que de facto nos vão aumentar e muita massa gorda. Não é a altura para comermos as bolachinhas, nunca é de facto, não é? Mas bolachas, batatas fritas de pacote, cereais de pequeno almoço mais açucarados, aqueles iogurtes gregos com os docinhos, que são sobremesas, todas essas coisas. A granola, o marketing que está granola, por trás. sim, marketing Tentar da optar granola. por rotulagem em semáforo seria uma das melhores opções para melhores escolhas e conscientes também. Sim, sim. Rótulos o mais simples possível. Nós olharmos para a lista de ingredientes, sabermos exatamente o que é que lá está, não ter nomes que nós não conhecemos, eu acho que isso é o principal critério, mas antes disso é tentarmos que a nossa alimentação em quarentena, com todas estas novas condicionantes ou novas circunstâncias e no nosso dia-a-dia também, seja sem rótulos. Esta eu acho que é a maior facilidade, ou facilidade, porque é difícil nós interpretarmos os rótulos, mas é fácil nós não os termos de ler. Portanto, se escolhermos carne, peixe, ovos, fruta, arroz, batata, sei lá, alimentos a sério, não é? Os frutos secos, etc.,
nós não temos rótulos para ler, portanto fica tudo fácil. Se não tem rótulo está ótimo, se tem, mas se nós conseguimos compreender o rótulo está ótimo também. Se é muito confuso, fica lá. Sim. Então nós devemos adequar, consoante o nosso objetivo, a nossa ingestão. Por exemplo, se eu quero perder gordura, massa gorda, eu devo ter como estratégia um déficit calórico. Talvez seria a melhor estratégia. E se eu quero ganhar massa muscular, além de complementar com o treino, tentar elevar, ou seja, um excedente calórico para que esse resultado se mantenha e também consiga-se atingir. Sim, Okay. exato. É ter uma alimentação mais limpa possível, que não seja à base de processados, que atualmente muita da alimentação dos consumidores passa muito por produtos processados, e até mesmo os diet e fitness acabam por enganar muito e as pessoas acabam por ir na onda. Eu não sei o que é que a professora tem a dizer sobre esses produtos, mas para desmistificar um bocadinho seria bom. Sim, é assim, aquilo que se nós selecionarmos comidinha de verdade, e mesmo este termo de comida de verdade, por muito que possa parecer óbvio, para muitas pessoas ele não é tão óbvio assim. Ou seja, o que é que nós podemos tentar colocar isto de uma forma simples? Desembalarmos o menos possível. Tentarmos escolher coisas que não venham em pacote, que seja que toda a gente consiga olhar e saber exatamente o que é, desde uma criança pequenina à nossa avó que não sabe o que é prósis, não sabe o que é esse género de coisas. Portanto, comida é o critério mais fácil, porque no fundo é aquilo que nos vai dar de facto os nutrientes, é isso que nós queremos, não queremos só pensar em proteínas, em hidratos de carbono, em lípidos, queremos vitaminas, minerais, queremos fibras, compostos bioativos que tenham efeito anti-inflamatório, os mesmos compostos que depois vão ajudar nas defesas, seja coronavírus ou não. E, portanto, seria isso, a alimentação. Quando nós falamos em alimentação limpinha ou clean eating, essas designações todas que vamos tendo, às vezes são mal interpretadas no sentido de que tem de ser só carnes brancas, arroz branco, brócolos, e não é isso. É não ser comida de facto que seja processada. É a comida que nós vamos escolher comprar para esta fase e para todas as outras fases da vida tem de ser comida que se vai estragar, ou seja, não comida que dure um mês, que dure 2 meses, seja o pão, seja aquilo que for, tem de ter prazo curto, que significa que não está ali cheia de aditivos, nem conservantes, corantes, etc. Até porque isto traz, a longo prazo, consumidos a longo prazo, irá ter efeitos prejudiciais na nossa saúde. Sim, e há que ter alguma atenção nesses certos produtos, tentar diminuir a ingestão dos mesmos ao máximo, devido aos seus efeitos. Sim. Neste período de isolamento, até que ponto é necessário continuar a ser consistente na alimentação e manter uma rotina diária de refeições, cumprindo prazos e horas para comer mais ou menos entre 5 a 6 vezes por dia, uma vez que podemos optar por comer mais em menos quantidades e mais vezes ao dia nestes dias de quarentena? Aí eu acho que nós temos de ver primeiro se a razão pela qual nós estamos eventualmente a fazer menos refeições, se é uma razão válida e saudável ou não. Ou seja, se nós estivermos, por exemplo, a só fazer 3 refeições por dia, almoço ou lanche e jantar, por exemplo, porque estamos a noite toda acordados a ver séries, a falar com os amigos, a jogar computador, etc. E vamos saltar o pequeno almoço, isso aí já não é uma razão válida, porque estamos logo a começar de um ponto errado, que é não respeitar os nossos hábitos de sono. Então, se for essa a razão para fazermos menos refeições, não é uma boa razão. Por isso, se nós mantivermos o mesmo número de refeições, ou se até diminuirmos, ou seja, nós temos de facto menos dispêndio, mexemos menos em casa, não é? Inevitavelmente vamos mexer menos do que numa rotina habitual. Não temos os transportes, as deslocações para o trabalho ou para as aulas, não deslocamos dentro de um espaço muito mais pequeno, não é? Que são as nossas casas. Por isso pode acontecer, e eu acho que tem acontecido provavelmente um bocadinho com todos, haver menos fome. Não significa que haja menos apetite, isso é outro departamento.
aquelas vontades, os desejos, etc. Isso é outra coisa, mas fome, mesmo fome, barriga a dar horas, nós mexemos menos, portanto, à partida há menos fome também. Então, se isso fizer com que nós, por exemplo, não tenhamos tanta necessidade de fazer 2 lanches à tarde e ficarmos bem só com um, aí provavelmente não tem problema nenhum, porque estamos a respeitar aquilo que é a nossa própria fisiologia, uma coisa muito básica quanto sentirmos fome ou não sentirmos fome. Então, se pensarmos que podemos comer menos refeições, porque de facto estamos a mexer menos, gastar menos e com menos fome, tudo ok. Se formos comer mais, não por fome, mas porque estamos entediados, não temos nada para fazer, estamos rodeados de comida, etc., não é bom também. Então, no fundo, é tentarmos manter ao máximo aquilo que é a nossa consistência ou o nosso hábito alimentar, se ele for saudável, não é? Se não for, é uma ótima oportunidade para nós mudarmos. Mas se partirmos do princípio que fazemos uma alimentação saudável, então podemos de facto manter as refeições certinhas. Claro que nos podemos adaptar aos horários da família, não é? Não é porque se calhar em Rio Maior comiam às 2 da tarde, porque acabavam as aulas à 1, se agora podem comer à 1, devem não fazer, não é? Adaptar àquilo que é também o ambiente agora. E manter ao máximo a alimentação saudável ou iniciá-la. Para quem não faz, é uma ótima oportunidade. Então devemos continuar a ser consistentes e manter a rotina que tínhamos. Falo por mim sendo estudante e por muitos. Eu tinha uma rotina diferente de Rio Maior, que agora neste momento saio em casa. Mas também o nosso corpo, o nosso organismo é feito de adaptações e acaba por se adaptar rapidamente a esta rotina. Sim. Eu acho que o que podemos pensar aí é se a nossa alimentação já for. Dividirmos isto em 2 ideias. Se a alimentação for saudável, uma alimentação já equilibrada, diversificada, tal alimentação mais limpinha, sem os processados, etc. E se a única diferença que nós formos ter for comer, se calhar, menos uma refeição porque não sentimos de facto essa fome, tudo ok. Estamos a respeitar aquilo que o corpo está a pedir, não tem problema nenhum. Se fizermos uma alimentação correta quando estamos na nossa rotina normal, no vosso caso em Rio Maior, não é? Em tempo de aulas, são vocês a cozinhar, têm uma alimentação boa, vamos pôr essa hipótese. Ao regressarem para casa, a família cozinha de outra forma, já não cozinha de uma forma tão saudável, não há o hábito da sopa, a comida em si é mais gordurosa, os refogados levam, sei lá, um chouricinho, um bacon, uma coisa assim qualquer. Não há tanta salada, legumes, são coisas que aí nesse caso não deve haver uma adaptação no sentido de passar para pior para estarem igual à família. Deve sim haver, e aí aproveitarem, até eu acho que é um bom treino, para tentarem passar uma boa mensagem e em vez de se calhar esperarem que a família que já está naquela dinâmica e que não tem aqueles hábitos vá fazer mudar esses hábitos assim no instantinho, no meio de todo um stress que é aquilo que estamos a viver, só para corresponder à vossa alimentação, façam vocês. As típicas marmitas. Sim, cozinhem. Se a família não cozinha a sopa, vocês podem cozinhar e fazer para a família toda, ou fazerem para vocês e vão dando para provar, pode ser que entretanto adiram. Os legumes a mesma coisa, são coisas que se preparam rapidamente, portanto se a família não faz, podem tomar essa iniciativa, colocam na mesa, as coisas estão à vista, toda a gente vai vendo. Isso é algo que nós devemos fazer sempre, que é sermos autónomos na nossa alimentação e na nossa preparação das refeições também. Não usarmos aquela desculpa de, sei lá, os meus pais não cozinham, ou o meu marido não gosta, a minha filha não come, tanto faz. Vamos fazer na mesma, quem quer come, quem não quer não come, vamos passando uma mensagem boa. Exato, até porque já temos idade suficiente para mexer no fogão. Sim, já ninguém se vai queimar. E até a mensagem é boa ao partilhar em casa, e assim também pode ser uma mensagem para mudar o comportamento, hábitos, aos poucos, mas Sim. seria uma boa mensagem que poderíamos passar em casa, tentar mudar um bocadinho o padrão alimentar, o que é muito difícil em casa. Sim. Porque a minha mãe passa a vida a comer fritos, obviamente não vai ser de um dia para o outro que vai reduzir os fritos. Mas pronto, é tentar aos poucos, Eu acho que é minimizar. um bom treino.
A família é sempre um bom treino, porque são os que vão ter mais resistência, não é? Nós vamos ser os eternos pequeninos e bebés, portanto é difícil passarmos as mensagens para a família. O que nos vai dar treino depois para o trabalho, não é? Para a vida profissional, que é aprendermos a lidar com essa resistência na mudança, com as pessoas terem sempre uma resposta pronta para dizer que não é assim, ou que nunca fizeram assim, ou que as pessoas não fazem, ou que ser moderno é esquisito, tanto faz. Portanto, vai-nos dando ali algum treino. E depois eu acho que seja na família, seja depois na vida profissional, com a alimentação, com o exercício, com aquilo que for, é nós trabalharmos sempre pela via da educação e não pela via da imposição. Ou seja, não é a coisa de agora nunca mais há fritos nesta casa, é só cozidos, grelhados e estofados. Não, se calhar, por exemplo, num dia em que façam pastéis de bacalhau, vamos imaginar que é um prato frito, não é? Comida frita. Se calhar podemos pegar na massa dos pastéis de bacalhau, naquele preparado todo, eles vão para fritar na mesma, mas nós dizemos assim, olha, vou experimentar, vou só usar aqui um bocadinho, pôr no forno e ver como é que fica. Pronto, não entramos em guerra com ninguém, mas aquilo vai para a mesa, quem quiser experimenta, prova, vê, olha, afinal até é bom. Para a próxima vamos fazer assim, ó, vamos fazer 50-50 e vamos mudando desta forma. Eu acho que dá para nós irmos subtilmente colocando ali algumas coisinhas diferentes. As pessoas acabam por temer o desconhecido. Não conheço, não quero experimentar. Mas depois quando acabam por experimentar até têm outra perspectiva, neste caso do alimento. Sim, e tem sempre também aquela ideia errada, mas que eu entendo, porque também é muito isso que é passado, de que aquilo que é saudável vai ser chato de comer, não é? Vai ser sem gosto, não vai ter textura, é só comidinha do hospital, não é bem assim. A comida pode ser muito boa, sendo saudável na mesma, não é? Depende da forma como nós vamos cozinhando, mas não tem de ser chata. Até porque as pessoas associam dieta a uma salada. Sim. Só pensam naquele prato com alface e Exato. tomate e vão passar fome, mas não. Não, nada a ver. Nutrição é para se comer, para comer o mais saudável possível, com mais diversidade e com criatividade também. É? Acho que todas as iniciativas que estão a haver agora de se experimentarem, sei lá, 50 pães diferentes e bolos e etc., que toda a gente está a fazer, muito por base emocional também, não é? Mas é uma boa oportunidade para nós fazermos isso diferente, mesmo que seja a mesma coisa, dentro do mesmo grupo de alimentos, ou seja, vamos fazer pão, ok, tudo bem, então, mas vou juntar aqui qualquer coisa mais saudável dentro deste pão, vou pôr umas ervas aromáticas, que têm um papel importante na alimentação, né? Na nutrição em si, em termos anti-inflamatórios, no bolo a mesma coisa, vou se calhar, tudo bem, então, mas vou baixar um bocadinho do açúcar, vou ver como é que fica assim, ou vou juntar canela, vou juntar erva doce, vou juntar banana, qualquer coisa. Vamos melhorando. Ok, acho que fiquei esclarecido e nós ficamos todos esclarecidos com a sua tendência. Visto que estamos em casa e muitas vezes é complicado gerir o impulso ou a vontade de comer certos alimentos que temos na nossa despensa de baixo valor nutricional, qual seria a melhor estratégia para controlar esses impulsos? Então, aí nós vamos ter de atuar assim em várias fontes, que é, por um lado temos de treinar ao máximo, conseguirmos interpretar aquilo que é fome daquilo que é apetite, e são coisas completamente distintas, e sempre que nos apetecer comer qualquer coisa, vamos fazer esse raciocínio, que é a minha fome é física ou a minha fome é emocional ou social, ou seja, tentarmos aqui distinguir as três coisas. Fome física, sentimos no estômago. O estômago está a roncar, nós ouvimos, sentimos mesmo uma sensação física de fome. E quando temos fome física, nós comíamos qualquer coisa. Não é uma fome que seja associada com uma coisa em concreto, não é? Nós comeríamos com a mesma alegria e satisfação pescada cozida ou bitoque. Portanto, é fome. É uma coisa fisiológica, de sobrevivência, não vem com grandes delírios gastronómicos. Se for apetite é diferente, vem daí, ou seja, não é propriamente uma necessidade, o corpo fisicamente não está a pedir nada disso. Podemos se for fome emocional, nós chamamos de fome, não é? Mas é associado
determinadas emoções, pode ser ao tédio, de estarmos em casa sem fazer nada, ou estarmos no sofá a ver uma série, qualquer coisa, e termos aquela necessidade de petiscar. Pode ser associada às emoções, por exemplo, para quem sinta mais ansiedade, não é? Quem tenha um padrão mais ansioso, toda esta mudança em que nós estávamos habituados a ter a vida de uma determinada forma e de repente afinal estamos todos em casa, muitos de vocês provavelmente nas casas já de família, que já não são aquelas onde estão habituados a estar no último ano, ou 2 anos, ou 3, com toda a parte letiva também virada do avesso, com muitas alterações. Portanto, para quem seja mais ansioso, é provável que tenham sentido mais necessidade ou de comer os doces, por exemplo, alguma coisa que console mais. Isto pensando assim na quarentena, porque nós temos este comportamento alimentar mais emocional para tudo e mais alguma coisa. Estamos contentes, só sabemos celebrar comendo. Vamos logo marcar uma jantarada, vamos comer. Estamos orgulhosos porque acabámos a faculdade, vamos almoçar com a família toda, a tarde inteira a comer. Estamos tristes, a mesma coisa. Estamos nervosos, a mesma coisa. Portanto, vamos tendo assim um comportamento muito emocional. Ou fome social, no caso em que, se nós estivermos, por exemplo, em família e toda a gente está a comer determinada coisa, até pode não estar bem na nossa ideia comer aquilo, mas está ali à frente, cedemos muito aos outros nos estarem a dizer come só um bocadinho, ou prova lá que está tão bom, qualquer coisa assim, e vamos comendo nesse contexto. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é pensar: estou com fome, minha barriga está a dar horas ou não, ou estou a delirar aqui só com qualquer docinho ou salgadinho. E se estivermos com fome vamos comer, provavelmente a nossa escolha até vai ser saudável, se for uma escolha mais emocional provavelmente não vai ser. Aquilo que nós depois podemos fazer para nos salvaguardarmos ou nos defendermos desta questão é não termos esses alimentos que são menos saudáveis em casa. E agora é uma boa oportunidade, porque vamos imaginar que não temos bolachas, nem grandes chocolates, nem assim, ou ingredientes que seja possível fazer assim um grande bolo, uma grande coisa. Se nós não temos, também não estamos em condições de ter aquele impulso de vou ali fora comprar. Porque a trabalheira que nós temos de pegar no álcool, pegar na máscara, sair, tirar os sapatos quando voltarmos, a roupa, desinfetar, etc. O trabalho é tão grande que acho que ninguém vai fazer isso agora só assim naquele impulso. Portanto, é prático nesse sentido e é uma boa oportunidade para treinarmos não o fazer. Por isso, se não tivermos em casa, não vamos comer, é a melhor opção. Portanto, é não termos as coisas ao acesso fácil, seja agora na quarentena, seja depois, e fazermos bem essa distinção. E não ficarmos muitas horas sem comer, porque vamos ter muito mais fome depois, e se tivermos muito mais fome também vamos fazer escolhas piores. Não ficarmos à noite acordados, porque vai-nos aumentar o apetite no dia seguinte, vamos sentir mais cansados e por isso vamos precisar de mais calorias. Então mantermos assim tudo isso bem equilibrado e tentarmos gerir ao máximo as nossas emoções. Se estamos com mais vontade ou com mais impulso de comer esse género de coisas porque estamos ansiosos, não é pensar o que é que eu posso comer de menos mal quando estou ansiosa, é o que é que eu posso fazer para gerir a minha ansiedade, para deixar de ter esta causa, não ir só para os planos B e C. Até mesmo porque comer por impulso pode ser um fator influenciador para não conseguir aumentar ou diminuir o peso. Sim, vai sempre interferir, não é? Em termos de peso, em termos de composição corporal, e sobretudo não é um comportamento que seja mentalmente adequado, ou seja, nós não devemos comer de acordo com as emoções, devemos comer em paz, felizes e contentes, não é? Não devemos também estar a comer com culpa, nem a pensar isto é horrível, não devia fazer isto. Não nesse sentido, isso então eu acho que ainda é pior, mas termos de facto, tentarmos ao máximo distinguir estas questões das emoções com o comportamento alimentar. O que é um problema, porque isto está na nossa cabeça, não é? Intrínseco, desde pequenininhos, desde a altura em que se nós nos portássemos bem comíamos um geladinho, a recompensa. Portanto, isto vem assim desde muito, muito lá para trás.
O que é bom, não para nós, não é? Que já somos crescidos e já não conseguimos dar a volta ao que aconteceu, mas para as gerações futuras, para aquilo que vamos fazer com os filhos, com os sobrinhos, com os filhos dos amigos, com aquilo que nós podemos ensinar os nossos clientes também a fazer, ou seja, a passar esta mensagem de que não é bom trabalharmos esta coisa das recompensas com a alimentação. Ok. Até mesmo quando nos apetece comer algo que seja fora do horário de refeições, podemos optar por snacks mais saudáveis. Por exemplo, uma mãozinha de frutos secos, em vez de optar pelas bolachas que temos na despensa, as Oreos, Sim. por exemplo. Tentar optar por uma gelatina, talvez, ou Pela uns frutos fruta, secos, por exemplo. fruta. Podemos fazer, nós, tentarmos não comer estas coisas que não nos fazem bem, e podemos pensar, por exemplo, nos doces, é diferente de nós não comermos nada doce. Ou seja, uma coisa é não comermos, lá está, as Oreos, por exemplo, que são uma mistura de muitas coisas que não nos fazem bem, mas nós podemos ir buscar esse doce a outras coisas, à fruta, mesmo às próprias tâmaras, por exemplo, que se usa tanto nos bolos e etc. Podemos tê-las em casa, ter no frigorífico, os figos secos, os alperces secos, são frutas que são bastante docinhas e que não nos interessa comer uma grande quantidade, mas que se numa vontade apetece mesmo uma coisa docinha, comermos uma ou duas também não tem problema nenhum, é uma quantidade pequena e são frutas, não é? Embora na forma desidratada, que embora tenham ali uma quantidade de açúcar bastante concentrado, têm também muitos outros nutrientes, portanto pode ser uma opção boa. Termos o chocolate com pelo menos 70% de cacau, é um chocolate que ainda é docinho, não é assim tão amargo quanto, por exemplo, o 90%, já tem propriedades boas, não é? Pelo teor de cacau. Podemos fazer umas panquecas que sejam saudáveis e que sejam boas. Temos muita coisa saudável e docinha ou saborosa que nós podemos comer. É simplesmente tentarmos fugir daquela opção do pacotinho fácil de abrir e de comer no instante, que é o problema. Ok. É esse. Não precisamos de prescindir nada da nossa alimentação, apenas optar por escolhas mais conscientes. Sim, e tentarmos, eu acho que acima de tudo, na quarentena e em todo o resto da nossa vida, que coisas que nós vamos comer que não sejam tão saudáveis, que sejam feitas em momentos tranquilos e não associadas a esse género de emoções. Ou seja, se formos, sei lá, temos um jantar de amigos e é na pizzaria, por exemplo, e vamos e comemos uma pizza normal, aquela que qualquer um quiser. É mais saudável, apesar de ser para o corpo exatamente a mesma coisa, porque é as mesmas calorias, gorduras, etc. Mas é mais saudável nós irmos comermos a pizza nesse contexto do que estarmos sob stress, estou nervosa, estou irritada, estou frustrada, qualquer coisa, vou ali com uma pizza em 2 segundos e pronto. Vamos engordar ou não da mesma forma, não é? Quer numa situação, quer noutra. Mas a envolvência é diferente, É o diferente. comportamento é diferente. O comportamento dita estas coisas todas. E é muito difícil mudar comportamentos principalmente a nível alimentar, porque a parte do exercício físico acaba por ser um pouco mais fácil, mas a nível da Sim. alimentação é muito difícil. É porque nós estamos sempre a comer, não é? Nós comemos Pois, muitas vezes por dia, portanto, enquanto que, por exemplo, alguém que seja sedentário, se tiver de fazer exercício 2 vezes por semana, não é? Alguém que faz 0, passa a fazer 2. Ele só tem de fazer 2 coisas diferentes. Se nós tivermos de mudar a alimentação, só num dia já são pelo menos umas 5 vezes. E essas 5 vezes têm de se repetir no outro dia, no dia em que nós dormimos bem, no dia em que dormimos mal, no dia em que estamos contentes, zangados, etc. Portanto, é mais difícil. Por isso é que tem de ser devagar, mas em passos consistentes. A mesma consistência que nós estávamos a falar há pouquinho. é importante enfatizar a gestão do stress e ansiedade diariamente, pois nesta fase de isolamento precisamos de manter a saúde física e mental, devido a população está menos ativa e insegura e mais ansiosa dadas as circunstâncias, sendo então um fator influenciador no controle do peso. Em que medida o stress pode então influenciar o nosso peso? Em todas as medidas e mais algumas. Então, stress e sono, que também iremos falar, são não necessariamente as linhas da frente
Mas muitas vezes nós vemos a gestão de peso, seja perda de peso, seja ganho de peso, ou ganho de massa muscular, por aí fora, vemos só numa perspectiva ali no binómio de alimentação e exercício físico, e achamos que chegamos longe só com estas duas coisas, e não, nós vamos precisar de gerir muito bem o nosso stress e vamos precisar de dormir muito bem, com muitos pormenores em cada um destes dois setores. O que é que o stress nos vai fazer? E porquê é que isso é tão importante? E porquê é que é também tão importante que vocês atuem nos vossos estágios, nas disciplinas práticas, depois na vida profissional, neste setor também do stress? Sobretudo vocês, mais até do que eu enquanto nutricionista, porque vocês irão estar com as pessoas muito mais vezes, portanto vão ter muito mais oportunidades de trabalhar todas estas coisas do que qualquer outro profissional. Nem o nutricionista, nem o médico, mais ninguém vai trabalhar tantas vezes aquela pessoa quanto vocês. Então, em termos de stress, o que é que acontece e porque é que é importante? Sempre que nós estamos sobre stress, sobre ansiedade, não é? No fundo acaba por ser stress na mesma, fisiologicamente, nós vamos ter aumento do cortisol, da nossa hormona, que se aumenta em situações de stress, de estado de alerta, etc. Então é nós pensarmos que para o nosso corpo o stress é perigo, não é aquele stress de vou ter um exame e estou nervosa porque só estudei ontem. É uma situação de perigo. Então, se nós pensarmos, se qualquer um de nós estivesse em perigo neste momento, se tivéssemos aqui um leão atrás e tivéssemos de correr daqui para fora, o nosso corpo iria precisar, em primeiro lugar, de energia. Iria precisar de energia para conseguir correr, fugir, safar-se, não é? No fundo. Então, se nós vamos ter de fugir, de correr, etc., se é isso que o corpo sente numa situação de stress e que se pede energia, aquilo que nós vamos ter a percepção no nosso corpo é da maior necessidade de alimentos calóricos, de alimentos que nos forneçam, de facto, mais energia. Então, logo aí, sempre que nós estamos com stress, com ansiedade, justifica-se fisiologicamente que nós tenhamos, de facto, uma maior apetência por alimentos mais calóricos, que no fundo vão dar aquilo ao que o corpo está a pedir naquele momento. Então, nós gerirmos bem o nosso stress, a nossa ansiedade, as nossas variações de estado de espírito, digamos assim, é importante depois também em termos de controlo alimentar, porque permite-nos sempre fazer melhores escolhas do que se nós estivermos sobre esse stress e sobre essa ansiedade. Em stress, ninguém faz boas escolhas, não é? Ou fazendo é muito mais difícil, exige muito mais de nós estarmos completamente desnorteados e fazermos uma alimentação saudável naquela refeição do que se estivermos mais tranquilos e equilibrados, não é? De forma geral. E depois é pensarmos também que se o nosso corpo em stress tem essa necessidade de fuga, também é provável que ele vá utilizar alguns dos nossos substratos, dos tecidos que nós temos, precisamente para fornecer ao corpo esses nutrientes que depois sejam possíveis de transformar em energia. Então nós podemos ter alterações da nossa composição corporal de forma mais direta através daí. Portanto, maior stress e geralmente maior acumulação de gordura e alguma perda de massa muscular. E depois, habitualmente, estando em stress, nós vamos dormir pior, portanto, todas as consequências do sono vão surgir. Muitas vezes temos depois também alterações a nível hormonal, então pode-nos depois também fazer impacto em termos de composição corporal. Então, sem dúvida que stress, seja em quarentena, seja noutro contexto qualquer, e para vocês que vão trabalhar com o exercício físico e com muitas pessoas a quererem melhorar a composição corporal, mesmo que queiram outras coisas, não é? Mesmo que queiram, que tenham diabetes, hipertensão, que tenham tido um cancro, portanto, mesmo que a razão delas vos contactarem seja uma relação muito clínica, muito exercício e saúde, toda a gente quer perder 2 quilinhos ou ganhar mais um, portanto, isso vai sempre surgir. Então, trabalhar stress com essa pessoa é sem dúvida importante. Eu acho que é assim mesmo, linha da frente, todos os dias lembrar isso. Então é importante frisar que existem vários fatores que influenciam no controle do peso. Por exemplo, o exercício físico intenso, a privação de sono, que muitas das vezes nem sequer damos tanta importância, o tempo sedentário, entre outros. Em que medida esses fatores podem influenciar muito neste caso
no aumento e perda do peso? Então, do exercício físico, nós já fomos falando, não é? E aí ninguém melhor que vocês para falar. Da ingestão calórica, obviamente, não é? Ela tem de estar de acordo com aquilo que sejam as nossas necessidades. Stress acabamos agora de ver, portanto, vai-nos alterar o apetite, vai-nos alterar potencialmente também a composição corporal. E se pensarmos no sono, o sono é a privação de sono, não é? Ou seja, nós dormirmos pouco ou dormirmos mal, é um fator de stress, portanto vai fazer exatamente as mesmas coisas do que o stress em si. Então, para esclarecer o que é nós dormirmos mal, podemos dormir mal se dormirmos poucas horas, se dormirmos menos de entre 7 a 9 horas por noite, isto seria de forma geral aquilo que é o recomendado, e depois cada um adapta àquilo que sente mais necessidade. Há pessoas que só se sentem bem se dormirem 9 horas, por exemplo, então devem respeitar isso e tentar dormir as 9 horas. Depois é respeitar o horário do sono, ou seja, é importante nós termos horários regulares, tentarmos deitar aproximadamente à mesma hora, acordar aproximadamente à mesma hora também e fazê-lo, ou seja, dormir num horário que seja fisiologicamente adequado. Ou seja, o que é que isto significa? Nós temos de dormir numa altura em que a nossa produção de melatonina, que é quem é responsável por nos induzir o sono e manter a qualidade do mesmo, esteja alta. Porque se nós formos dormir numa altura em que a melatonina está baixinha, por exemplo, durante o dia, o nosso sono não vai ter tanta qualidade. Então, em termos de horários, a melatonina está alta, sobretudo, entre as 22, 23 e as 7, 8 da manhã. Então, é tentarmos que o nosso horário de sono se encaixe aí. Este horário é o melhor. Se nós formos deitar à meia-noite e acordar às 8, já não é tão bom. Se nos deitarmos às 2 da manhã e acordarmos às 10, mesmo que estejamos a dormir 8 horas, para o corpo já não é a mesma coisa. Para além de que há mais barulho lá fora, há mais luz, muito mais outras coisas a ter influência. Então, número de horas e horário, isso é importante. Depois, o que é que acontece? Se dormirmos pouco, privação de sono ou dormirmos mal, nós vamos ter um aumento das nossas hormonas que induzem apetite e vamos ter menos das que nos suprimem o apetite, ou seja, que nos mantêm o apetite controlado. Portanto, vamos sentir mais fome. Se esta privação de sono for de facto ali muitas horas no período noturno, nós vamos estar acordados mais tempo, portanto a probabilidade de precisarmos de uma ceia, um snackzinho vai ser maior, portanto também vamos comer mais e se calhar é outra oportunidade para comermos pior, não é, nessa refeição. Depois vamos estar mais cansados, estamos mais cansados ou não vamos praticar o exercício físico que tínhamos previsto, ou se calhar até vamos, mas mais a despachar, não vamos usar tanta carga, não vamos fazer tantas repetições, vamos estar mais preguiçosos, não é? Com menos energia e não o vamos fazer. Então vai interferir aqui em muitas coisas. Por isso o sono é ao mesmo nível da gestão do stress. Portanto, é lembrarmos sempre destas 4 coisas e o vosso curso trabalha muito essas valências todas, não é? A valência do comportamento, a valência do exercício, da alimentação. Portanto, alimentação saudável, exercício físico, ótima gestão de stress e também juntarem, por exemplo, a gestão do stress na parte do exercício físico, yoga, podem juntar a meditação, o pilates, aquilo que vocês entenderem que ajude aquela pessoa a estar mais calminha e trabalhar a questão do sono, sempre, sempre, sempre. Quem não dorme bem não vai ter uma boa composição corporal, não vai fazer uma boa alimentação ou pelo menos vai ter o dobro do trabalho e o dobro do esforço. É como estarem a correr com alguém a puxar-vos para trás. Acho que cansa muito mais, é muito mais frustrante do que trabalhar estes 4 pilares do estilo de vida. Isto podemos dizer que é o ciclo cardiano, que tem vários horários e características. Se baralharmos isto tudo, vai baralhar também com o nosso organismo, pode até ter efeitos prejudiciais na nossa saúde, bem como no nosso peso, no controle do nosso peso. Nas 24 horas, no nosso ritmo circadiano, dita tudo. Portanto, se nós nos pomos a inventar muito, vai dar chatice. É o mais prático que nós, ou a forma mais fácil de nós entendermos isso, é vermos os artigos que são feitos com trabalhadores por turnos, enfermeiros, pessoal do INEM, quem quer que seja que trabalhe por turnos, e vermos a incidência de doenças como diabetes, cancro, doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade, infertilidade, por exemplo, em trabalhadores por turnos. O simples facto de não terem um horário de sono definido, de hora dormem de dia, hora dormem de noite,
de toda essa desorganização em termos de sono e de estarem acordados, exposição à luz ou não, a confusão que depois acontece naquele organismo. Pois. E muitas das pessoas acabam por nem sequer dar tanta importância à privação de sono, e este é um fator muito importante na regulação do nosso organismo, podendo desempenhar ou influenciar vários dos fatores Sim. que regulam, por exemplo, o nosso apetite. Influencia Portanto, tudo. Tudo tem um horário no nosso organismo, não é? Portanto, se mexemos com o sono, vamos alterar uma data de outras coisas. Então, nós não temos mais questões para si, mas temos algumas questões aqui no direto que fizeram à professora. Vamos tentar responder dentro do tempo que temos ainda restante. Sim. Algumas questões. Temos uma questão da Melissa Freitas, que perguntou: a professora acha que depois disto tudo acabar, as pessoas vão continuar a ter hábitos saudáveis, principalmente aquelas que adquiriram esses novos hábitos na quarentena? Obrigada, Melissa, pela pergunta. Sim, e um beijinho. Eu acho que sim. Eu acho que, sem querer romantizar esta quarentena, porque acho que não é de toda uma situação para nós vermos isto assim cheio de arco-íris e unicórnios, não é propriamente uma benção, não é nada disso, mas eu acho que nós podemos tirar daqui algumas lições, e eu acho que para quem conseguiu se calhar pensar um bocadinho sobre isto ou sobre a mudança, não é, a qual foi sujeito, acredito que haja muitas coisas que vão mudar, nomeadamente a gestão de stress, provavelmente. Acredito que ao passarmos por uma vida, em alguns casos, um bocadinho mais calma, que as pessoas o queiram manter. A prática de exercício também, algumas pessoas iniciaram, por isso acredito que mantenham. Acho que para a vossa área pode ser uma boa oportunidade. E em relação à alimentação, eu acho que também. Depois as pessoas, claro que se vão ter de adaptar, não é? Porque não vão, enquanto que em casa agora, se quiserem, têm a comida quentinha, feita na hora, ao almoço e ao jantar, quando forem para o trabalho, para a escola, etc., e levarem a marmita, isso já não vai acontecer. Mas também aí é flexibilizarmos, aliás, não sermos esquisitinhos e comermos a comida aquecida sem problema nenhum. Não é? E acredito que sim, acredito que, por exemplo, algumas, ou se calhar muitas das pessoas, ao mesmo tempo que foram descobrindo novas receitas de pão e de bolos e etc., as de bolos se calhar não são assim tão úteis quanto isso. As de pão podem ser uma boa opção, porque se calhar em vez de irem comprar aqueles pães mais industrializados, com grandes prazos de validade, se calhar habituaram-se a fazer em casa, vão continuar a fazer, vão melhorando receitas. Acredito que muitas das pessoas que foram experimentando receitas mais saudáveis, com mais legumes, etc., que agora que já sabem como é que se faz, que já desmistificaram também a questão do tempo e da dificuldade, já perceberam que não é assim tão difícil, nós não temos de ser masterchefs para cozinhar bem, não é? Ou cozinhar com sabor. Acredito que mantenham, sim. Temos ainda 7 minutinhos, tentar responder a todas. Temos mais uma pergunta. Ok. Olá, professora Joana. Lembro que numa das suas aulas falou sobre a quantidade de água que devemos ingerir em relação ao peso. Pode aqui dizer como é feito esse cálculo, muito rapidamente? 35 ml por quilo de peso. Portanto, é fazermos as contas. Pegamos em 35 ml, multiplicamos por, sei lá, 45, 50, 55, 80, qualquer que seja o nosso peso. Ok. Mais uma questão. Sugestões para a idade pediatra? De quê? De snacks? Ou... Foi a questão que temos. Eu Pronto, acho então que entra dentro do globo. vamos generalizar. As crianças, após o primeiro ano, ou seja, quando são pequeninos e na introdução alimentar, é uma coisa. Depois de começarem a comer tudo aquilo que os pais comem, devem fazer precisamente isso, comer tudo, não deve haver comida diferente para a criança ou comida para os pais. O que, se os pais comerem de forma saudável, é ótimo, se não comerem, é um grande erro e uma grande dificuldade, porque às vezes a criança naquele primeiro ano come tudo impecável, sem sal,
tudo ali muito bem feitinho, e depois quando começa a comer o mesmo que o pai e com a mãe, começa a conhecer os fritos, etc., coisas menos saudáveis. Por isso seria a alimentação igual à dos adultos, incluindo sempre sopa, portanto a maior quantidade de vegetais possíveis, muitas vezes são um bocadinho mais esquisitas nisso, portanto seja a sopa, seja a inclusão no molho, nos sumos de fruta, por exemplo, nós podemos incluir lá um vegetalzinho ou outro, uma cenoura, uns espinafres, etc. Usarmos a fruta como lanche, a fruta como sobremesa também, portanto não irmos aos doces. As panquecas pode ser uma boa opção, o pão, se for pãozinho saudável, pão mais caseiro possível, também é uma opção. Agora nada de cereais de pequeno almoço, nada daquelas coisas cheias de bonecada. Ok. Obrigada, professora Joana, mais uma vez por ter aceito o nosso convite para estar presente neste direto e ter proporcionado este momento de conhecimento e partilha. Foi muito bom. Agradecemos também por ser uma fantástica professora, mesmo de coração. Obrigada. E obrigado também a todos os que nos estão a ver e que participaram e que foram acompanhando ao longo deste direto, este momento que a setora nos proporcionou de partilha e de muito conhecimento. Ok? E fiquem atentos e vamos continuar ligados. Temos mais surpresas para vocês, portanto, fiquem atentos à nossa página, ok? Ainda hoje sairá coisinhas boas para vocês. Boa. Okay? E obrigada, professora.